Boa noite, bem-vindos a mais um Especial Saúde desta penúltima semana do mês de abril, né? Interessante, já estamos chegando na finaleira do mês, mas retomamos o nosso programa depois de uma pausa prolongada em virtude dos últimos acontecimentos, mas é bom podermos estar de volta. Recordamos que esse programa não tem conflito de interesses e nós não usamos máscara porque o programa mantém o distanciamento social. Mais uma vez, é bom estar na casa de vocês, nos espaços de vocês, e podermos hoje falar de uma temática tão importante e tão em voga dentro desse universo de saúde em que nós estamos, que é trabalharmos com tecnologia em saúde. Já começo agradecendo as pessoas que estão conosco, o professor Mircos, que está nessa mesa, e também o Wilson, ou Wilson, né? Porque esse W sempre deixa a gente assim, é V, é W, é U. Mas, bom, ambos bem-vindos para podermos tratar de um tema tão importante e, ao mesmo tempo, ainda gera um misticismo, um questionamento quando nós falamos em tecnologias em saúde. Mas eu vou deixar que vocês se apresentem primeiro, depois nós vamos começar o nosso bate-papo. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em participar do programa. É um momento bem importante. Meu nome é Mircos Martins, eu sou professor de Ciência da Computação, Sistemas da Informação e Engenharia Biomédica na UFN, né? Trabalho com tecnologia, basicamente, desenvolvimento. E nos últimos 6 anos tenho trabalhado um pouco mais focado na área de saúde, né? A integração entre tecnologia e saúde. Então, vai ser um bate-papo bem importante. Obrigado, irmã, pelo convite também. É uma honra estar aqui participando, do lado do professor Mircos. Eu me chamo Wilson Zatti, sou líder hoje na Laudos, né, telemedicina. Também sou graduando em Medicina e Ciência da Computação.
Então, há um tempo atrás, eu iniciei essa jornada, né? Essa jornada de entrar com tudo com tecnologia, né? Muito valorizando muito propósito, que é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, é fazer uma coisa porque tu acredita nela. E eu sou uma pessoa que acredita que a tecnologia realmente vem para nos ajudar. Vem ajudar médicos e vem ajudar pacientes também na jornada da saúde. Obrigado. É sempre bom poder contar. Vocês viram quem é o time que está conosco, né? Eu, como enfermeira de formação, fico lisonjeada e, ao mesmo tempo, sempre me sentindo desafiada quando nós temos que tratar de um tema como esse, em virtude do que hoje está sendo posto, né? Porque a tecnologia sempre foi alguma coisa que acompanhou a saúde em uma justa medida, seja por causa dos aparelhos que foram surgindo ao longo da evolução do processo de saúde, do processo de cuidado em si mesmo, seja porque a tecnologia esteve e está conosco sempre em outras interfaces. A gente falava um pouquinho antes do programa sobre os sistemas de saúde, né, as certificações que os sistemas exigem em virtude dos prontuários eletrônicos de pacientes. Então, sempre foi alguma coisa que nos provocou. Mas ela nunca chegou tão perto e tão em nós como é o caso de agora com a questão da pandemia. Como é que vocês percebem isso já numa outra área, na outra vertente, que é lidar mesmo com essa função pandêmica e, ao mesmo tempo, observar e oferecer propostas de saúde e de cuidado e assistência em saúde para as pessoas que buscam serviços? Fiquem à vontade. Vou lá, então, primeiro. Bem, essa questão, né, a questão da conversa entre tecnologia e a área de saúde, né, a área tecnológica, a área de saúde, ela é um pouquinho, digamos, imposta pela pandemia, né? A pandemia ela acabou nos colocando numa situação onde o profissional de saúde ele meio que foi impulsionado a utilizar a tecnologia de uma forma assistiva, né? Mas a utilização da tecnologia com a área da saúde, ela existe há um tempo já bastante interessante, porém essa conversa entre a área tecnológica e a área da saúde, ela sempre foi vista com certo receio, né? Porque a área da saúde ela sempre lida com os humanos, então o contato próximo, a conversa, o olho a olho ali, ele é muito importante para a área de saúde. E no momento que é colocado uma tecnologia como interface, né, entre esses dois meios ali, o médico, o paciente, o enfermeiro e o paciente, acaba acontecendo uma resistência natural, né? É natural acontecer isso. Do outro lado também, quem está desenvolvendo a tecnologia muitas vezes precisa aprender uma linguagem nova, né, que é a linguagem como a área de saúde conversa entre si, os atores conversam entre si, que muitas vezes a gente não tem o domínio de tudo aquilo ali. Então, toda essa construção, toda essa ideia de integração das duas áreas sempre foi uma integração interessante, porém ela acontecia de passos pequenos, né? Colocar um sistema dentro do hospital, colocar um equipamento um pouco mais funcional, um prontuário eletrônico, né? E esses passos, então, eram dados em sequência e esperando o seu resultado. Mas com a pandemia, a gente viu que a necessidade de tecnológica dentro dessa área é muito importante, né? Então, a gente viu assim, um boom de utilização tecnológica muito grande. Tanto é que o Wilson ali, né, ele tem o seu exemplo clássico da utilização da tecnologia, que é a telemedicina, né? Que hoje em dia a gente está vivendo essa migração, né, do atendimento presencial para o atendimento com afastamento social, onde a tecnologia entra com tudo, né? Ela entra com toda a infraestrutura, mas também a construção de ferramentas ágeis. Não adianta a gente ter o equipamento, mas não saber como utilizar melhor o equipamento e como tornar o equipamento muito bem utilizável pelos profissionais da área de saúde, né? Wilson, passo a bola para ti. Bom, eu acredito que é isso mesmo que tu chegasse a falar, né? Esse medo do novo,
Na verdade, eu acho que ele vem com a gente, ele vem com o ser humano mesmo. E eu vou até um pouco mais atrás em relação à tecnologia para a saúde, com o uso do estetoscópio. Então, o estetoscópio foi uma tecnologia que foi criada há muito tempo. Não vou me recordar aqui o ano que foi lançado, mas eu sei que os primeiros médicos que foram querer utilizar, as primeiras pessoas que começaram a falar, olha, vai ser legal eu não botar o meu ouvido aqui no peito do paciente e usar uma ferramenta que me traz um som melhor. Teve muito receio. Teve médico sendo crucificado praticamente assim por querer utilizar uma tecnologia dessa, por querer estar enxergando, querendo ouvir daquela propriamente dito de outra forma. Então eu acho que a gente carrega isso. A saúde realmente por ter um contato, né, na sua maior essência, talvez digamos assim, ela vai ter uma resistência natural. Só que com esse desenvolvimento, quando o estetoscópio não foi imposto por ninguém. Ele foi naturalmente sendo visto que ele era uma ferramenta muito importante. Na pandemia, aconteceu o inverso, né? Foi simplesmente assim, agora o que a gente faz? Agora o que a gente usa? Né? As pessoas vão ter que ficar em casa, eu não vou poder abrir meu consultório, eu não vou poder ir lá atendê-las. Como que a gente vai fazer para atendê-los, para fazer uma melhor relação médico-paciente possível? A gente não pode se conectar. O que a gente faz? Né? A Laudo surgiu assim. A Laudo surgiu com uma vontade de, putz, quero ajudar na pandemia. O que eu posso fazer? Né? Então, eu comecei a pensar, olha, pacientes vão ter que ficar em casa, médicos provavelmente não vão poder estar no contato, ou pelo menos não deveriam estar, né? Isso lá em março do ano passado. Então, foi assim que deu para criar um ambiente com tecnologia que pudesse ter esse contato entre médico e paciente. Lá nem se falava ainda em telemedicina, nem se conversava sobre isso no Brasil. E hoje a gente já viu que em um pouco mais de um ano já foram feitos mais de 4 milhões de atendimentos por essa ferramenta, enfim. Então, o que eu gostaria de dizer é que o novo ele sempre traz um receio, até o profissional entender que, olha, eu acho que eu consigo fazer realmente um bom atendimento por aqui também. Inúmeras coisas podem ser resolvidas por aqui também. E até o Hospital Albert Einstein utilizar, tudo isso demorou um pouco, teve um certo receio, mas que hoje a gente já consegue enxergar quase como um estetoscópio. Ainda está distante a gente enxergar a sua importância como ela, e não só a telemedicina, mas qualquer outra tecnologia ou interface, como foi a denominação que o professor utilizou, eu acho que ela gera um receio e até tu entender o benefício dela pode demorar um certo tempo. E a gente mencionava, né, esse tempo cronológico que o Wilson menciona, né, é um outro provocador, uma outra preocupação, porque esse tempo cronológico a pandemia não nos permitiu ter. Né? Se o estetoscópio conseguir entrar devagar, como também foram a questão das sistematizações do cuidado dentro das propostas, né, de prontuário eletrônico de paciente. Aí, como assim que agora eu não posso mais pegar minha caneta e meu lápis e não posso prescrever mais? Como assim que a enfermeira não pode mais, lá na evolução dela, evoluir? Como assim que eu tenho que agora sentar na frente do computador e fazer isso tudo na frente do computador? Ah, mas sabe aquele cheiro de papel? Que a gente ainda fala hoje, né? Ah, eu não gosto de ler livro no computador, porque eu adoro um cheiro de papel. Pois é, esse cheiro de papel, os prontuários eletrônicos tiraram das pessoas, dos profissionais. Mas isso deu tempo. Agora não tem mais tempo. Esse tempo não nos é permitido porque as realidades estão aí. Como é que vocês, então, que são os mentores do outro lado, né, de construção, de até provocação dos profissionais de saúde, porque, de uma certa maneira, vocês nos provocam bastante sobre a questão do uso das tecnologias, como é que vocês também lidam com essa questão tempo, esse fator tempo hoje? Esse é o X da questão, porque o tempo ele é urgente para todos os lados, né? Assim como a área da saúde tem uma urgência em tratar bem, tratar a maior quantidade possível e de uma maneira equivalente a todos, nós precisamos também garantir, né, que o que a gente está desenvolvendo consegue responder àquilo que vocês estão esperando. Né? E como nós estamos todos, né, um pouco afastados por causa dessa questão pandêmica, então nós temos menos tempo para ter contatos e trocar ideias e conversar a respeito da solução, fica um pouco difícil fazer
esse levantamento qualitativo, né, para chegar e te apresentar uma solução que seja ótima na primeira vez que eu apresentar. Então, a gente está experimentando também. Né? Durante essa pandemia estão surgindo novas tecnologias, estão surgindo ideias, mas eu acho que elas ainda estão amadurecendo. Né? Assim como o Wilson falou, quando ele construiu a primeira ideia do projeto dele, ele não tinha nenhum nome de plataforma de telemedicina. Né? Ele não tinha uma denominação ainda. E ela foi amadurecendo com o tempo por causa da urgência. Então, nós temos isso também. Nós temos a questão do tempo que nos está empurrando de uma maneira muito forte. E isso nos cria, além do problema óbvio de a gente estar com uma urgência, mas também nos fornece um campo muito bom, né, para a gente utilizar a nossa parte criativa. Né? A gente está em contato com um mundo novo, né? Porque ninguém estava preparado há 2 anos atrás para o que está acontecendo agora. Então, nós todos temos que pensar fora da caixa, né, para conseguir entender e conseguir propor soluções eficientes. E também, quando a gente está em contato com uma quantidade grande de dados, porque a gente está todo dia vendo uma quantidade absurda de informações novas, a gente lendo aquelas... a gente, no caso, estou falando de quem desenvolve as soluções. Né? No momento que a gente tem contato com uma quantidade absurda de informações, também nós estamos lidando com questões tecnológicas do ponto de vista que não pensávamos há 2 anos atrás. Utilização da inteligência artificial, utilização de smartphone para resolver questões da saúde, né? Que anos atrás o smartphone era uma ferramenta basicamente de contato de rede social e utilização de algumas aplicações mais simples. Né? Hoje em dia nós podemos utilizar essa ferramenta que está em mãos de uma grande porcentagem da população nesse sentido, né? De utilizar voltado para a saúde também. Né? Então, essa questão de urgência do tempo fomenta essas ideias aí, e eu acho que esse amadurecimento tecnológico que a gente está tendo nesse momento ainda tem muito a crescer. Tá? Wilson. Eu concordo plenamente. Eu acho que o período que a gente vive de urgência, ele é como se fosse uma guerra mesmo, assim, onde tu consegue, fazendo uma analogia assim, desenvolver muito, mas é além dela que tu vai começar a amadurecer tudo aquilo que tu criou e começou a enxergar que tinha como possibilidade de melhorar a saúde e a vida das pessoas, né? Se a gente parar para pensar sobre tecnologia, o primeiro homem foi à Lua com um aparato de tecnologia, um aparato computacional que é menos potente hoje que um smartphone. Então, se tu juntasse naquela época toda a tecnologia que levou o homem para a Lua, não dá um smartphone que a gente tem hoje. Então, essa informação ela mostra o desenvolvimento, isso é questão de anos mesmo, poucos anos. Mostra o desenvolvimento e o potencial que a tecnologia nos traz assim, para nos ajudar mesmo. Né? Quem aqui foi no banco, como a gente estava conversando antes, né? O pai do Mircos ia pedir o saldo do banco dele no banco e traziam num papel para ele hoje, né? Naquela época, não é tantos anos assim atrás. E hoje, provavelmente, quem não tem o app do banco, sai daqui, já abre, olha, se já recebeu alguma coisa, já sai ali a notificação. Então, eu acho que a tecnologia ela acabou evoluindo muito e a gente está num período de acelerar essa evolução por causa da necessidade. Né? A gente está vivendo uma guerra mesmo, que é essa pandemia. E eu acredito que os próximos anos, quando ela até terminar e cada indivíduo que está desenvolvendo a sua e grupos que estão desenvolvendo tiverem tempo para amadurecer aquilo que eles estão fazendo, analisar os dados que eles estão gerando, isso vai gerar ainda mais inovações e tecnologia para melhorar ainda mais o que a gente já tem. Eu acredito muito nisso. Eu falei do fator tempo e guardei lá para o cantinho da conversa o fator medo, né? Que é outro elemento muito importante hoje em dia. Porque, muitas vezes, nós não olhamos tão claramente. E, talvez, nós, enquanto
população, muitas vezes guardamos esse fator um pouco ou usamos ele como fator de resistência, né? Que eu quero chamar a atenção para dois. Um deles é esse mesmo, do medo. Mas será? Não, mas isso vai dar certo. Mas como assim, Wilson, que eu vou colocar meu celular ali naquele monte de borrado que tu inventaste lá, e daqui a pouco ele vai falar do projeto dele, por isso eu já estou provocando. Aquele monte de borrado lá, e de fato alguém lá do outro lado vai me atender. Esse é um fator interessante, né? O medo de que, de fato, qual é o impacto eficiente disso, e outro, atrelado ao medo, e talvez seja causa e consequência, é a questão da resistência. Como é que vocês enxergam isso, tanto no desenvolver dos projetos, como também entre vocês? Porque a gente sabe o investimento de coeficiente de inteligência que a gente tem para esse tipo de trabalho, ou até mesmo enxergá-lo num panorama maior. E aí a pergunta é, como é que vocês lidam também com vocês e com as pessoas que estão com vocês, ou ainda com alguns feedbacks nesse sentido? De medo e resistência, um binômio, ou a mesma coisa? Oi. É um ponto importante, eu acho que é muito importante na questão dessa interface tecnologia-saúde, a questão do medo. E aí é um ponto que é bem pouco explorado, concordo contigo, acho que isso aí foi interessante o teu ponto de vista. Por quê? Existia a resistência dos dois lados, né? A resistência do lado tecnológico entrar numa área que não é do domínio, né? Vou conversar com a área da medicina, da área da enfermagem, da área de fisioterapia e vou conversar com eles para desenvolver. Então, não vou conversar com eles, vou esperar que eles venham até mim. Né? Então, eu ficava sempre, no falar como tecnológico, né, da área tecnológica, a área tecnológica tinha um pouco de resistência em relação a essa conversa. E não é só o meu caso, não é só o meu grupo que eu pesquiso, mas em geral, né? Essa conversa entre duas áreas bem diferentes, uma área dura, uma área que trabalha com números e trabalha com máquinas, e outra área que trabalha com humanos, trabalha com a área biológica. Né? Então, essa ponte, ela sempre teve um meio do caminho ali, existia uma barreirinha chamada medo. Né? E o medo ele travou muito, e eu garanto que travou muitos projetos nos últimos tempos, e eu não posso nem nomear o tempo, né? Mas em décadas atrás, provavelmente muito projeto morreu porque tinha aquela barreirinha no meio da ponte lá, chamada medo, de alguém pegar e oferecer, né, a sua ideia para uma área desconhecida. Com a questão pandêmica, eu acho que essa barreira não só foi levantada, como alguém foi lá no meio da ponte, arrancou ela e jogou ela lá para baixo. A maioria das pessoas que estão desenvolvendo algo tecnológico nos últimos 2 anos tem um ponto específico, um objetivo específico, que é resolver o problema da pandemia. Se a gente pegar e fazer uma análise do que era produzido cientificamente antes da pandemia e o que é estudado agora, a gente vai ver uma diferença absurda, né, de como toda a comunidade científica está trabalhando. Né? Eu não sei qual é a porcentagem, mas ela é esmagadora em prol de quem está estudando soluções para a área científica. Então, para a área de solução da Covid. E isso envolve essa interface. Né? Todo aquele medo que eu tinha de desenvolver algo e oferecer para a área de saúde, né, não existe mais. Eu quero mostrar, e aí, como tu falaste na tua pergunta, aquela resistência, né, que é a ação e reação do problema, né, a reação também tá modificada. Né? Quem trabalha na área de saúde, que tem todo o seu problema na vivência do dia a dia, trabalhando sob aquela pressão, sobre aquela urgência, sobre todos os aspectos dessa pandemia, qualquer luz no fim do túnel vai ser vista como algo que pode ajudar. Né? Então, aquela resistência eu não quero alguém se metendo na minha área de trabalho, não existe mais. Não é se meter na minha área de trabalho, é ajudar.
né? E uma fala bem interessante que eu estava lendo num trabalho é o seguinte: a humanidade está começando a entender como trabalhar colaborativamente em todas as áreas de desenvolvimento. Que antes a gente enxergava alguns trabalhos multidisciplinares, né? Tu trabalhava, mas aqueles trabalhos eram bem restritos, né? Tu pegava 2, 3 áreas e eles trabalhavam para resolver um problema pequeno, né? Local, um problema específico, salvo algumas exceções que daí se tornam grandes produtos da humanidade. Mas hoje, com a nossa urgência e com o nosso problema global, né? Então todos, eu estou generalizando, mas essa generalização é quase uma verdade. Todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e com uma qualidade e com uma preocupação mais importante, eles estão sendo colaborativos. É difícil a gente ver algum desenvolvimento que seja específico de uma área somente. A gente sempre está enxergando um médico trabalhando com alguém da computação, alguém da enfermagem trabalhando com alguém da epidemiologia, epidemiologista trabalhando com estatístico, trabalhando com alguém que trabalha com outras áreas. Então, está acontecendo essa interação. E isso, eu acho que é um caminho sem volta. Depois que nós aprendemos a romper essas barreiras, quando a poeira baixar, a gente vai continuar enxergando esse tipo de interação. E é a minha esperança, né, de que a gente consiga produzir, né? E aí é muito legal isso de enxergar, porque toda essa questão pandêmica nos forneceu uma maneira de conversar e enxergar as conversas acontecendo no nosso próprio local, né? Nós conseguimos enxergar desenvolvimento tecnológico de ponta acontecendo aqui em Santa Maria, acontecendo aqui na Casa de Saúde, acontecendo aqui na UFN, na UFSM. Então, nós estamos enxergando a produção de verdade sendo feita em todos os lugares do mundo, inclusive nos locais onde a gente convive, né? Isso. Eu acho que é exatamente isso. A forma que eu falei antes sobre o medo também, eu acho que a gente sempre tem o medo do novo, né? E quando a tecnologia ela começa a fazer parte de uma forma que ela não é mais nova, tu começa a enxergar os benefícios, né? Eu até perguntei para o meu pai um tempo atrás o que ele achava de um banco não ter sede, né? Ele não sabia muito bem do Nubank, que enfim já é entre os 3 maiores bancos da América Latina e não tem sede, né? Ele atende todo digital. Ele ficou impressionado. Ele falou, como assim? Né? Cadê o gerente? Como é que eu vou conversar com ele? Né? Então, quando isso vai se tornando o novo normal, como gostam de utilizar, a gente vai deixando o medo um pouco para trás, né? Uma coisa importante em relação à saúde, que eu acredito muito, é que ela sim precisa de regulamentação, ela sim precisa entender até onde a tecnologia pode chegar em relação a pacientes, em relação a médicos, em relação a outros profissionais da saúde, porque ela tem um poder muito grande, né? E a gente precisa cuidar muito desse poder, né? E usar ele para o bem mesmo. E para isso precisa, de fato, bastante regulamentação, bastante conexão entre a parte acadêmica e o mercado, por exemplo, né, para a gente conseguir utilizar cada vez mais, né, de forma benéfica o que a gente está criando, o que a gente vem criando, né. Hoje em dia, com realmente essa globalização que a gente tem, de poder estar fora do Brasil, né, eu tenho hoje em dia colaborador comigo na Laudos que mora no Canadá. Então, isso um tempo atrás não era possível. E agora isso possibilita que novas soluções saem de lugares pequenos, lugares que geralmente têm muito problema, e tu pode buscar resolver ele utilizando tecnologia. Então, eu acredito para o futuro que as maiores inovações, os maiores desenvolvimentos em tecnologia vão realmente sair de lugares menores, por exemplo, porque as pessoas estão perdendo um pouco do seu medo e estão buscando resolver os seus problemas locais para levar ele para outros depois, né? Então, eu acredito muito nisso, e eu acredito que tu, conforme vai vendo que o novo ele é bom e tu vai considerando que o estetoscópio ele é útil, tu vai vendo que tu vai perdendo ele, né? Tu vai perdendo esse medo e vai se acostumando com as coisas dessa forma, né? Eu acredito nisso.
mas eu acredito também numa regulamentação legal que vai sendo cada vez mais necessária para a parte digital, né? Como acontece com a sociedade num todo, né? Em todas as instâncias. É interessante, o professor Mircos trazia, né, essa questão do elemento do que hoje está sendo produzido, né? As 3 últimas chamadas das maiores revistas de saúde, elas perguntam o que estava sendo feito dentro, no contexto pandêmico. Quer dizer, ok que você está pesquisando outra coisa, e outra coisa é importante, mas, nesse momento, eu preciso entender, né? A Lancet fez isso, ela pediu, né, ela abriu 2 vezes para o que estava sendo desenvolvido novo. Uma das Nurses Ethics, que é uma revista grande da enfermagem, também pedindo a mesma coisa. A Nursing for Education também pedindo uma nessa mesma linha, né? Quer dizer, tem uma série de revistas e periódicos importantes dentro da área de pesquisa em saúde, querendo saber, de fato, o que tem novo para ajudar, para minimizar o impacto da pandemia no nosso cotidiano. E penso que o Wilson toca num elemento importante, ainda mais para nós que temos uma certa dificuldade na questão do processo de legislação em saúde, né? Porque setembro do ano passado se fechou, no caso, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas aí ficou na Lei Geral de Proteção de Dados. A medicina lançou uma resolução sobre a teleconsulta, mas ela é resolução, não é com força de lei, mas é resolução. A enfermagem também, uma teleconsulta ad referendo, quer dizer, enquanto durar a pandemia, a resolução vale, depois disso, não. Mas, ao mesmo tempo, eu também, minha provocação vocês acreditam que essa tecnologia em saúde, essa tecnologia mais dura, que vai nos provocando, nós outros profissionais de saúde, a reconhecermos-nos e a reconhecer que também o fato de estarmos utilizando a tecnologia não minimiza em nada um cuidado humanizado, né? Porque muito é disso. E o cuidado humanizado é o toque, é o olhar, é o acolhimento. É possível, penso eu, que nós entendemos um pouco nessa questão pandêmica, que é possível fazer isso numa chamada de WhatsApp com minha avó que mora em outro estado, por exemplo, com minha mãe que está em outro lugar e que eu não posso trazê-la aqui comigo. Penso que nós, se não superamos, estamos em fase de superação. Mas, ao mesmo tempo, para vocês que estão nessa construção dessas tecnologias que nos provocam, que provocam os profissionais nesse sentido, como é que vocês veem, de fato, esses elementos importantes numa política como a nossa, de país, que traz um efeito continental, né? Nós somos um país continental, com olhares muito diversos. Como é que vocês vão percebendo isso? Tanto na questão cultural, quanto na questão relacional mesmo. Bom, eu acho que é realmente um tema de discussão bem longa esse, né? O quanto a tecnologia está, pelo menos a tecnologia de comunicação, está alterando as relações dos seres humanos diariamente, né? Hoje a gente tem, em média, 4 ou 5 horas de uso do WhatsApp por dia, ou pelo menos do smartphone como um todo, mas o WhatsApp ele se dispara no uso hoje em dia, né? No Brasil. Então, quando a gente tem aquele contexto, aquele cenário de que tu está conversando mais por WhatsApp daqui a pouco do que fisicamente, hoje é necessário, né? Hoje em dia não tem como praticamente tu conversar presencialmente, mas quando isso está acontecendo na esfera de vida normal, a saúde tem que abrir o olho para isso também e enxergar que provavelmente vai acontecendo isso na saúde também, porque é um setor todos os setores da vida estão sendo impactados por isso, né? Então, eu acredito que, com certeza, está tendo uma alteração, talvez, na relação médico-paciente. Estamos alterando isso, está sendo transformado, estamos evoluindo. Como que é o melhor? Como que ela deve ser? Isso é uma discussão para o CFM, que deve estar lá, continua lá, quebrando a cabeça para achar essas respostas, porque hoje ele não tem. Mas o que é um fato é que teve no Brasil mais de 4 milhões de teleconsultas ano passado, por exemplo. Eu vou falando mais da teleconsulta porque é o que eu mais tenho experiência em questão de tecnologia.
Mas quando a gente tem uma sociedade que já se comunica muito de forma digital, né, em todas as suas esferas, provavelmente a saúde vai ser impactada assim também. Essa pessoa, esse paciente, ele quer o seu médico digital também. Então é meio que uma necessidade de se digitalizar por parte de todos, por parte de toda a saúde. E como que isso deve acontecer? Como que é a melhor forma? A gente ainda não sabe. A gente tem que ter mais tempo para isso ocorrer de forma natural, eu acredito, né? Mas isso é uma pauta que o CFM já levantou, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, quem está ouvindo, buscando, né, já afirmando que isso veio para ficar, porque a sociedade está demandando isso, essa transformação, essa evolução. Mas como que vai acontecer o dia a dia? Como que é o Brasil ou o mundo em 10 anos? A gente não sabe, mas talvez o digital, o vídeo, ele seja mais importante do que o físico na questão de uma consulta. E aí tu tem que manter a tua relação médico-paciente. Tu vai ter que cuidar desse paciente tão bem quanto tu cuida com ele no teu consultório. Tu vai ter que ter essa preocupação. Eu estou cuidando dele. Ele está se sentindo seguro comigo. Eu estou solucionando os seus problemas. Eu estou fazendo ele um paciente mais saudável, né? Então, eu acho que a gente só começa a ter essa discussão em nível digital também, né? Por necessidade, por, enfim, pela pandemia, mas que em alguns outros países ela já iniciou muito antes. Então, hoje já é muito mais natural para outros países utilizar e falar sobre isso, debater esse tema, né? Mas é algo que a gente ainda tem que conversar muito e tem que melhorar muito, mas provavelmente a gente vai se descobrindo por aí. Perfeito. Eu ainda tenho uma ideia de que a maneira como nós estamos lidando com a situação, né, ela vai acabar sendo paralela à maneira como era o contato médico-paciente, enfim, todos os profissionais com os pacientes antes da pandemia. Ainda vai continuar, a gente vai ainda viver uma época que vai ter essa dupla existência, coexistência do atendimento com tecnologia, daquele atendimento sem tecnologia nenhuma, né? Mas com a evolução, né, com a evolução normal, né, a humanidade sempre tem uma corrente evolutiva. Eu acho que a corrente evolutiva que vai ser a dominante vai ser a tecnológica, né? Então eu estou meio que dando uma previsão aqui. Mas a ideia da corrente tecnológica vai acabar superando o atendimento tradicional. E esse atendimento tradicional, esse cuidado tradicional, ele vai se moldar a maneira como a gente está trabalhando agora, né? A gente, como desenvolvedor tecnológico, está oferecendo uma ferramenta que auxilia, né, aquele contato paciente-atendente de saúde, né? Então, aquilo ali está potencializando, né, a maneira como acontecem as relações. Então, isso a gente não vai conseguir fugir, a gente não vai conseguir voltar um passo atrás nesse tipo de evolução. A maneira como vai acontecer foge um pouco a quem desenvolve, né? Quem vai regulamentar, na realidade, como o Wilson falou anteriormente, vão ser os usuários do sistema, né? E o usuário do sistema é quem vai definir qual é o seu uso, né? Mas a minha preocupação, né, e sempre vai ser, são questões éticas, que daí caberia um programa inteiro que a gente falar, mas são questões éticas relacionadas a como a gente está lidando com toda essa informação que nós estamos lidando atualmente, né? Então, nós estamos colhendo muita informação e como essas informações colhidas vão ser utilizadas num futuro próximo, tá? Então, acho que é isso aí. A gente daqui a pouco eu já deixo vocês falarem um pouco dos projetos de vocês, mas eu tenho uma outra preocupação também. Interligada, para mim, à preocupação ética, eu tenho a questão dos determinantes sociais. Os determinantes sociais é um outro fator que preocupa, né? Porque se nós temos um grupo considerável no país que tenha acesso a essa questão tecnológica e que, nem que seja um celularzinho pequenininho, não dos melhores, mas que consegue ter, eu ainda também tenho uma parcela bastante considerável e que ela pode não ser grande em número, mas ela é volumosa em termos de deficiência.
que não têm acesso a nada disso, inclusive não têm acesso ao que comer. Né? Que aí é uma outra discussão também, que a gente vai na mesma lógica, né? Porque se tu quiseres pegar isso como aspectos éticos também, a gente pode pegar na perspectiva da justiça social e tudo mais. Mas eu penso que é também aquilo que eu mencionava antes de estarmos num país continental, com diferenças homéricas em qualquer das pontas, né? Do sistema que a gente tiver, seja ele de saúde, de educação, justiça social, segurança pública, não tem um lugar onde a gente não vá tocar em que esses determinantes sociais de saúde e esses determinantes sociais não vão impactar grandemente. Mas eu gostaria mesmo, o Wilson e Mircos, a razão que faz vocês estarem aqui nesse programa hoje é o fato de ambos terem algumas coisas em comum, que é ter desenvolvido processos, tecnologias para a saúde. Vocês têm algum tempo para poder deixar a mensagem de vocês e, ao mesmo tempo, falar desse projeto que vocês têm ou que vocês ofereceram para a população de Santa Maria, especialmente como uma ferramenta que ajudou e continua ajudando na questão do cuidado em saúde. Então, fiquem à vontade, por favor. Obrigado. Bem, eu vou tentar responder o que tu estava falando antes, né, e apresentar o meu projeto. São dois tópicos, mas acho que eles cabem bem. Tecnologia voltada à saúde, ele precisa ser uma parte da política de saúde do país. E isso é importante. Quando a gente envolve construir aplicações para a área de saúde, nós sempre estamos pensando em otimização, ou seja, garantir que a gente tenha um rendimento maior, né, de todo aquele dinheiro público investido em saúde, né, de uma melhor maneira possível. Então, a partir do momento que a inserção da tecnologia na saúde for vista como uma política de saúde, eu acredito que a gente consiga atingir um número maior de pessoas, inclusive aquelas que tenham dificuldade no acesso à tecnologia, né? Então, a partir do momento que for visto que investir em colocar tecnologia para quem é desassistido, você vai estar ganhando naquele investimento, ao invés de ter que remediar alguns problemas pela falta do acesso à tecnologia mais à frente, né? Então, precisa ser uma política de Estado a inserção da tecnologia dentro da área de saúde. Dentro desse sentido, né, a gente sempre imaginou que construir uma aplicação voltada à saúde sempre foi voltada àquele público que tem pouco acesso a uma consulta médica particular, por exemplo, porque ela nem toda a população tem capacidade de ter acesso a esse tipo de serviço, né? Então, nós desenvolvemos um sistema, né, que faz uma análise em imagens de raio-x para tentar fazer uma triagem, né, dentro das imagens de raio-x pulmonar, uma triagem para o paciente com sintomas de Covid, se ele tinha uma probabilidade de ter aquela contaminação ou não, né? Então, desenvolvemos um projeto que está hospedado no site predictcovid.com.br, né? Ele auxilia, então, o pessoal da área de saúde para esse tipo de triagem, né? Verificar imagens de raio-x dos pulmões. Atualmente, a gente está trabalhando também com 2 outros projetos em cima de imagens médicas, um em cima de imagens de mamografia, para fazer uma detecção precoce de câncer de mama, né? Quanto mais cedo o câncer de mama for detectado, mais a chance de cura existe, né? Então, esse câncer ele é muito importante na população feminina, principalmente porque a mortalidade dele é alta devido ao número de mulheres que fazem um exame de mamografia. Quando elas vão fazer o exame, elas já estão num estado avançado da doença. Então, a ideia do projeto é incentivar esse exame de mamografia ser feito regularmente, suportado pelo Sistema Único de Saúde, ou seja,
dado um maior número de pessoas com esse exame, e também o acesso livre e restrito ao exame automatizado, auxiliando o médico para fazer, então, o seu laudo, né? Além desse projeto, a gente também trabalha com um sistema de catalogação de dados, né, e a tentativa de identificar padrões para prever futuras doenças baseado num comportamento padrão da população. Então, isso é importante. Por exemplo, uma população que mora em determinado local tem acesso sempre aos mesmos itens. Lá ele pode ter um acesso, por exemplo, à dengue, né, que está assolando o nosso estado. Se as pessoas moram em uma região que tem muito terreno baldio, por exemplo, se eu detectar que uma daquelas pessoas teve o contato e teve a doença, eu consigo, então, rastrear as pessoas ao redor e fazer um aviso para aquelas pessoas para fazer o exame. Então, a gente está trabalhando com tecnologia e sempre pensando, né, naquelas pessoas que têm pouco acesso à saúde, de maneira a melhorar esse alcance aí de saúde. Obrigado. Bom, primeiro, parabéns por todo o projeto do Predict lá, muito interessante, na verdade, e traz um dos pontos muito legais da tecnologia, que é possibilitar uma otimização do tempo do profissional, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vem muito para isso, o médico, por exemplo, poder focar em cuidar do paciente, né? E delegar o resto para a tecnologia e ajudando ele a fazer isso, né? Bom, então vou tentar responder também primeiro a questão social, né, a dificuldade de muitas pessoas no Brasil, por exemplo, de ter acesso à tecnologia, nem que essa tecnologia seja a mais básica possível, que hoje seria um celular, talvez, com internet, é um dos nossos desafios, né? É um dos nossos desafios. Assim, a Laudos, desde quando ela começou, ela tem uma responsabilidade social muito grande, né? E quando a gente tem um propósito, uma vontade de chegar em quem realmente precisa, né, com um dos nossos braços, a gente entende que precisa levar a tecnologia até essas pessoas, né? Então, foi assim que surgiu o terminal, que eu vou contando mais para frente, mas eu vou começar pelo nosso primeiro produto, que foi a plataforma Laudos Covid-19. Essa plataforma ela entrou no ar em Santa Maria no dia 21 de março de 2020, né, um dia após o decreto do federal possibilitando telemedicina. Fez da gente a primeira plataforma ativa contra a Covid-19 numa cidade do Brasil, né? E a partir desse projeto, dessa tecnologia, enfim, que lá no início a gente nem sabia muito bem como que ia se proceder, mas a gente queria realmente fazer uma conexão entre médicos e pacientes, né, que estavam com sintomas da Covid. Hoje a gente chega aí próximo dos 5.000 atendimentos na cidade de Santa Maria, né? Então, essa plataforma ela acabou cada vez ficando mais robusta. Hoje a gente possibilita aí, a participação de acadêmicos também, conseguem ser supervisionados pelos médicos e participar do projeto, participar de um trabalho que acaba sendo muito importante durante a pandemia, né? Hoje tem, por exemplo, na UPA, o nosso banner lá, onde tem um QR Code. Então, pacientes que chegam, por exemplo, na UPA da cidade têm a possibilidade de, com uma orientação do pessoal ali, mirar para aquele material e já sair com um contato com um profissional da saúde de forma remota. E assim saindo desse ambiente de contaminação que acabou se tornando a unidade de pronto atendimento da cidade e de outros lugares também, né? A gente contribui desde quando a gente começou, né? Lá no início era ajudar de fato o sistema público a se organizar, o SUS estava perdido, né? A gente acabou fazendo aí com a união da iniciativa privada, podendo fazer um auxílio assim, né? E hoje acabou se tornando um projeto de certa forma relevante, né? O Instituto Laudos, que é o nosso braço social, que visa levar a partir da telemedicina a consulta para quem precisa, uma espécie de médicos sem fronteiras, online, ele se tornou utilidade pública, né, a partir desse nosso trabalho. E aí, com a Laudos desenvolvendo tecnologia, que é uma coisa que a gente precisa estar sempre fazendo, até para poder chegar em quem realmente precisa, a gente acabou desenvolvendo o terminal Dr. Laudos.
né, o terminal Dr. Laudos hoje, como eu estava falando, que a gente está trabalhando com hardware também, que são peças, vai além do software, o smartphone, por exemplo, é um hardware, para quem está assistindo e não sabe essas diferenças. Agora, o sistema ali dentro ele é um software. Então, a gente dentro da Laudos tenta trabalhar com os dois, porque a gente acredita que precisa, para uma teleconsulta, para uma consulta à distância ser efetiva, levar além do vídeo. Por isso que o Dr. Laudos ele possibilita a medição de sinais vitais. Era uma coisa que eu vinha desde o ano passado, ouvindo os médicos participantes falando sobre essa necessidade de poder ver algo mais desse paciente, né? Então, hoje a gente consegue ali medir saturação, medir temperatura, pressão arterial, né? Já imprime a receita. Então, esse nosso primeiro protótipo provavelmente vai estar sendo instalado em um lugar interessante da cidade, né, para poder dar continuidade no nosso projeto da Covid, que é o nosso foco no momento. Seria isso, acho. Bom, isso tudo tu queres dizer, né? Eu penso, estamos chegando ao final, como eu disse, mas acredito que essa provocação hoje do programa, porque a ideia é essa mesmo, né? Falar em tecnologia vai ser sempre provocativo para todos nós, ajuda-nos também a entender um pouco o que é a vanguarda, a possibilidade, como o Wilson falava, né, quer dizer, o primeiro do país, em seguida foi ganhando expertise nos processos, o quanto nós estamos também avançando em saúde, loco regional, aqui conosco, entre nós, e o quanto isso também pode oferecer para quem nos assiste no Especial Saúde, segurança para buscar o serviço e, quando encontrar no serviço esse tipo de oferta, né, que é essa oferta tecnológica, reconhecer que ela tem, sim, por trás dela pessoas como vocês que estão aqui conosco e uns quantos que vêm junto com, e, ao mesmo tempo, também uma certa força e uma grande expertise no que está sendo desenvolvido. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o convite de estar conosco, por disseminar o trabalho de vocês. Agradeço imensamente a cada um que, ao longo desde 17 de março de 2020, ininterruptamente vem buscando ações de cuidado que possa minimizar os nossos estresses social e de saúde. Muito obrigada mais uma vez, boa noite, e para quem nos assiste, por favor, acompanhe-nos. Um abraço.